Lucas capítulo 18 e o versículo de número 43. E logo viu e seguiu, glorificando a Deus, e todo o povo, vendo isso, davam louvores a Deus. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. Como é maravilhoso ver o nosso mestre operar, ver o nosso mestre, aleluia, atuar. Meu irmão, onde Jesus chega, oh, glória, é milagre, é bênção, para a glória de Deus. Jesus é maravilhoso, meu querido. Jesus é bom demais, tá? Vamos lá, em nome de Jesus. Meu querido, aleluia, eu queria trazer uma mensagem da parte de Deus, que se encontra em Lucas capítulo 18 e o versículo de número 43, da qual versículo que eu acabara de ler, tá? Guarda essa palavra no teu coração. E eu queria intitular essa mensagem. Como o cego que enxergou Jesus. Tá? Vamos falar aqui do cego Bartimeu. Meus irmãos, como todos sabem, estava ali um homem à beira do caminho de Jericó, tá? Ele estava ali já pedindo esmola, ele estava ali mendigando, tá? Porque já era costume daquela época. Trabalhar ele não podia, porque não enxergava. Então ele vivia da dependência de esmolas, da dependência de doação. Ele vivia mendigando ali. Só, meus irmãos, que ele ouvira falar de Jesus. Só que ele sabia quem era Jesus, porque alguém já deveria ter falado para ele. Chegou talvez uma pessoa pregando para ele: olha, homem, tá? Se eu fosse tu, ficava atento. Porque há um homem aí que está curando cegos, que está curando leprosos, que está curando enfermidades, coxos, mancos, aleijados, todo mundo aí está sendo curado por ele. Até mortos eu vi ressuscitar. O Messias, o prometido, ele está sobre a face da terra. Alguém pregou para ele. Aleluia, Jesus. E aquele homem, meu irmão, ele ficou ali à beira do caminho com a mensagem no seu coração, com a mensagem presa na sua alma. Claro, meus irmãos, que eu estou conjecturando, mas isso aqui o texto expõe para a gente. Tá? Ele estava com a mensagem, ele estava com a fé em seu coração, ele sabia quem era Jesus, ele sabia o que Jesus podia fazer por ele. E aquela mensagem presa em seu coração, e ele à beira lá do caminho pedindo esmola. E ele à beira lá do caminho pedindo esmola, e de repentemente ele escuta um barulho de uma multidão, tipo caminhando, umas coisas, o pessoal falando, tá? Porque onde Jesus ia uma imensa multidão ao seu redor. E ele estava lá à beira do caminho. E Jesus iria passando, a multidão fazendo barulho, a multidão conversando entre si, tá? E aquilo ali incomodou o ceguinho, ele perguntou: o que se passa? O que é que está acontecendo? Aleluia, o que era aquilo? E alguém respondeu para ele: é o Jesus, o Filho de Deus, que está passando. E o cego, meus irmãos, quando soube quem era Jesus que estava passando, porque ele ouviu a Urabassuri decante Oremanaiarai de raça, ele começou a clamar, ele começou, aleluia, a gritar, porque ele não via, mas ouvia. E a fé vem pelo quê? Pelo ouvir. E a fé que estava em seu coração, irmão, fez com que ele não perdesse a oportunidade. Ele compreendeu que essa é a oportunidade da minha vida. Jesus está presente no ambiente. Jesus está no local. Ele já fez por muitos, tá? E vai fazer por mim, em nome de Jesus. E ele começar a gritar: Jesus, filho de Davi.
Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. Mas ele gritou com todas as suas forças, ele gritou com a sua alma. Ele clamou pela atenção de Jesus, que chegou um certo momento que alguém mandou ele calar. Cala-te, homem, não importuna o mestre, não importuna a Jesus Cristo o Nazareno, deixa o homem seguir o caminho dele. Aleluia. E aí, irmão, quanto mais arrochava, quanto mais pediam para ele parar de gritar, mais ele gritava. Sabe, aleluia, Jesus. E ele estava ali à beira do caminho, gritando, e a multidão não conseguia silenciá-lo. E a voz ecoou e chegou até o mestre. E quando chegou até o mestre, ele disse: traze-nos até mim. E trouxeram o cego até ele. E Jesus faz a pergunta. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Que queres que eu te faça? Urabassuri decante oremanaiaraideas. Imagina a cena. Oh, glória a Deus, aleluia. Que queres que eu te faça? E ele diz a Jesus: Senhor, que eu veja. Irmãos, ele poderia ter falado para o mestre: Senhor, olha, eu queria que o Senhor me desse uma esmola aí grande, tá? Eu queria que o Senhor me desse uma mansão. Tá? Que o Senhor me desse riquezas, que o Senhor me desse poder. Aleluia, Jesus. Mas ele bem sabia, meu irmão, o que ele queria, tá? Ele queria ver, ele queria enxergar. Aleluia, Jesus. Ah, irmão, parece até loucura. Parece até loucura. Alguém que está cego chegar até Jesus e não pedir para enxergar. Será, irmão? Será que é loucura mesmo? E por que você não pede? O adultério te cegou e você vive pedindo carro, vive pedindo casa e não vive pedindo para Deus te libertar e tirar dessa vida maldita. Você vive mentindo, arrumando confusão com A, B e C e vive pedindo a Deus casa, riqueza, prosperidade terrena. E por que você não pede para Jesus abrir os teus olhos também para que você enxergue? Não, irmão, peraí. Não é assim não, é assim sim, meu querido. Você está cego espiritualmente, você está brigando por coisas terrenas, por coisas passageiras e está vivendo uma vida desgraçada no pecado e ainda quer a aprovação de Deus. Não quer lutar contra isso, você quer distorcer a Bíblia, espremer a Bíblia, pegar versículo A, versículo B para justificar o teu pecado. O teu pecado não é justificado, querido. Você sim, pela infinita misericórdia, se arrepender dele. Mas o pecado não é justificado diante de Deus. A alma sim, se ela se arrepender. Então, meu irmão, não é escândalo, tá? Trazendo para o reino espiritual que você esteja cego e não peça para Jesus para ver. Se Jesus chegar até você hoje e perguntar assim, o que é que você deseja? E você vai dizer assim: Senhor, eu quero uma casa, eu quero um carro novo, eu quero uma mansão celestial, eu quero isso, aquilo, outro, eu quero coisas terrenas, Senhor, eu quero um terreno, eu quero isso. Oh, meu Jesus. Você está cego. Você está cego porque esse cego aqui de Jericó enxergava. E ele queria ver. Você é um cego que não quer enxergar.
É, irmão, por que é que eu sou um cego que não quer enxergar? Porque o teu coração, os teus olhos espirituais não enxergam a Cristo, só enxergam a riquezas terrenas. Aleluia, isso é o acréscimo em tua vida, santo. Isso é acréscimo na tua vida. Urai de kassuri de kanchore maneirai de ras. Compreenda isso na tábua do teu coração. Coloca isso na tábua do teu coração. Te preocupa com o reino dos céus. E as demais coisas serão acrescentadas na tua vida. Pode deixar, meu irmão. Deus não vai deixar faltar nada para você, não. Continue trabalhando, continue se esforçando. Deus vai abençoar o teu negócio. Deus vai dar prosperidade na tua vida em nome de Jesus. Mas seja fiel, Senhor. Seja fiel a Deus. Ah, irmão, tá falando de dízimos e oferta? Não, meu irmão. Aleluia. Não estou falando disso, não, que isso é muito fácil. Eu estou falando, meu querido, da tua vida espiritual, de consagração, de lutar contra o pecado, de buscar uma vida santa e reta diante de Deus, tá? Jesus fala que até para nós ofertarmos, se nós estivermos ofendido o irmão, primeiro a gente vá até o irmão e peça perdão para depois a gente ofertar, para que aquela oferta seja agradável a Deus. Você acha que chegar na igreja e simplesmente dar o teu dinheiro é sinônimo de que você vai ser abençoado pelo Senhor se você não busca consertar a tua vida? Claro que não, querido. E aquele ato lá não é um ato de barganha com o Senhor. Aquele ato ali é um ato de gratidão. Você dá porque você ama a obra. Você dá porque você quer ver a obra prosperar. Sabe, a obra de Deus não precisa de você. Você que precisa da obra de Deus. Irmão, você está falando coisa com coisa, ninguém nunca me disse isso. Claro, meu querido, quem está interessado no teu bolso não está interessado na tua salvação. Quem está interessado no teu bolso, no que você tem, não está interessado na tua salvação, não está interessado em quem você é. Um adúltero, um prostituto, um mentiroso, um enganador, um corrupto. Mas em nome de Jesus, Deus vai te converter de todas essas maldições e você vai prosperar no reino celestial para a glória de Deus, que é onde nós devemos, irmãos, estar os nossos olhos. As demais coisas, amém, que aconteçam. Tá, irmão, não é errado eu ter 1000 casas, 10.000, amém, irmão, tenha quanto você quiser. Glória a Deus, mas não deixe se encher teu coração ao ponto dos teus olhos cegarem, tu não conseguir enxergar Cristo. Aleluia. E o primeiro ponto, meu querido, a primeira característica desse cego que eu acho lindo, e eu quero trazer para a amada igreja, para você que está ouvindo essa mensagem, olha, não perca a oportunidade. Aleluia. Você pensa que aquele, aleluia, ele poderia dizer assim, né? Aquele homem, esse homem cego aqui de Jericó, ele poderia dizer assim, Senhor, talvez ele vá passar outra vez, né? Vamos deixar isso daqui quieto, tem muita gente, não é? Não deixa, o meu milagre deixa para depois, quando ele passar por aqui de novo. Se ele passar. Você acha mesmo que ele ia pensar dessa forma? Ele pensou dessa forma? Ele não perdeu a oportunidade. Sabe, meus irmãos, quando você for no culto ao Senhor, é uma oportunidade que Deus está te dando. Quando você está louvando a Deus em sua casa, é uma oportunidade que Deus está te dando, que você está em contato com Ele. Ele está presente. Tá? Aleluia. Mas é mais comum você achar Jesus aonde? Na sua casa. A casa dele. Onde é a casa dele? Na igreja. Onde tem muitos irmãos que amam a Ele, aleluia, que vão ser usados por Ele porque estão sensíveis ao Espírito Santo. Então é muito comum você, aleluia, muito comum, infelizmente hoje tá mais escasso, mas é muito comum Deus operar na sua casa, Deus fazer milagres. É, irmão, meu querido. Aleluia. Então compreenda, quando Jesus estiver presente, acredita, tenha fé.
porque é pela fé que o teu milagre vai chegar. Olha o que é que Jesus diz para esse homem, rapaz. Lê lá o texto. A tua fé te salvou. Aleluia, glória a Deus. Irmão, quer dizer que a fé salva? Meu irmão, a fé salva. E como salva? A fé salva uma cidade, uma nação, Nínive. A fé ao rei, rei, vai vir juízo de Deus para Nínive. Tá? Ou chegou a profecia do profeta de Deus, bum, batendo. Tá? Quando chegou a profecia do profeta Jonas, que foi engolida por um peixe grande ou por uma baleia, que eu não sei porque esse povo vive brigando por causa disso. Aleluia, Jesus. Porque meu irmão, olha, porque escute, um peixe grande, né, e uma baleia. A baleia é um peixe grande. Então pode ser que seja uma baleia, pode ser que seja um peixe grande, não importa. Sei que foi um peixe, tá? Vamos dizer que é um peixe grande que abrange mais o mar todinho lá. Sei que um peixe lá engoliu ele. Glória a Deus, tá? E possivelmente, provavelmente, tenha sido uma baleia. Aleluia. E cuspiu lá em Nínive, né? Cuspiu lá o homem lá, e o homem saiu a pregar e pregou o juízo de Deus sobre Nínive. E o que foi que o povo fez? O povo olhou com cara ruim para a mensagem. O povo ficou revoltado, bateu em Jonas, expulsou Jonas da cidade. Não? Sabe o que foi que o povo fez? O povo orou, declarou, o rei lá dessa cidade declarou 3 dias de jejum. Ninguém nem comia, nem bebia, nada. Nem os animais, até os animais jejuaram. O que foi que o Senhor fez? Aleluia, Jesus. Deus derramou misericórdia sobre Nínive e não a destruiu. Por quê, irmão? Porque a mensagem dele foi recebida, porque a mensagem dele foi aceita e o povo, em vez de resistir à mensagem, pediu misericórdia, clamou por misericórdia. Todavia, meu irmão, todavia que um profeta, que um homem de Deus te exortar, chamar a tua atenção para um ato que você está fazendo, minha irmã, aleluia, Jesus, tá? Irmão, Deus revelou que você está em prostituição, está em adultério, está isso, aquilo, outro, irmã, vai jejuar e vai orar, clamar a Deus misericórdia, tá? Aleluia, se você realmente está cometendo aquele ato. E geralmente eu vou te dizer, essa profecia aí de prostituição, de adultério, de coisas, é muito, mas muito difícil não ser de Deus, tá? É muito difícil. Porque o diabo é só chave de carro, é só corra boa, é só corra benção, porque o profeta que ele quer, aleluia, o falso profeta que ele quer te induzir, jamais ele vai querer que você se arrume com Jesus, jamais, tá? Então, geralmente essas profecias, meus irmãos, que o irmão falou, que Deus está revelando a ele, que é adultério, isso, aquilo, outro, tá? Primeiro tem que, aleluia, tem que se visto, né? Se isso realmente aconteceu, tem que ser apurado, tá? Mas no seu âmago, no seu geral, é batata. Aleluia, tá? E Deus quer te consertar e Deus quer que você não perca a sua alma. Aleluia, o adultério, meu irmão, tem levado muita gente para o inferno. E como tem, as pessoas não têm mais respeitado o casamento, isto algo que foi constituído por Deus. Mas infelizmente, aleluia, as pessoas não recebem esse tipo de profecia, esse tipo de exortação. Não. Aleluia, Jesus. Então, meu querido, não perca a oportunidade quando Jesus estiver presente. Não perca a chance de adorá-lo, de clamá-lo, de chamar a atenção dele para você, para a sua causa. Irmão, glória a Deus, aleluia. Eu vou te dar um conselho, meu irmão, da parte do Senhor.
Para de clamar por coisas terrenas. Para de clamar por coisas dessa terra. Meu irmão, isso é acréscimo de Deus. Isso é acréscimo de Deus para a tua vida. Ah, Senhor, mas eu quero tanto uma casinha, eu quero tanto não sei o que, minha irmã, aleluia. Vá buscar viver uma vida de santidade, vá buscar viver uma vida espiritual, vá jejuar, vá orar, vá mergulhar no mar da profundidade da revelação do Senhor, que está disponível para você, aleluia, Jesus. Vá buscar viver em santidade com o Senhor, tá? Que a tua casa, Ele vai te dar, irmão. Ele vai te dar em nome de Jesus. Vai, irmão, vai. Aleluia. Se não der nessa terra, santo, lá você vai nas mansões celestiais. Tá? Aleluia. Que é o melhor que tem, irmão. Que é o melhor que tem. Mas não se preocupa não, irmão. Deus abençoa aqueles que trabalham, aqueles que se esforçam, aqueles que buscam ao Senhor. Tá? Mas, minha irmã, aleluia, Jesus. Tá? O mais importante é o reino dos céus. E as pessoas têm se envenenado, tem buscado mais as coisas terrenas do que as coisas espirituais, tá? Aleluia, Jesus. E o segundo ponto, meus queridos irmãos, que eu quero falar para vocês é que ele não enxergava, mas ouvia. E como ouvia. E no ouvir, aleluia, foi que ele recebeu a fé em seu coração de horror, porque a fé vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. Irmãos, isso é forte. Ele não enxergava, mas ouvia. E o ouvir foi o suficiente. Foi o suficiente para atrair o seu milagre. Irmão, porque olha aqui, ó. Ele ouviu, a fé entrou em seu coração. E Jesus, quando chama ele e pergunta o que ele quer, ele diz assim: Senhor, que eu veja. E ele vai lá e vê. E o que é que Jesus diz para ele depois? Vai, a tua fé te salvou. É por isso, meus irmãos, que Jesus diz, ó, vendo e vereis, ouvindo e ouvireis. Porque este povo, tá? Mais ou menos assim, porque este povo me escuta de mau grado, com o coração endurecido, e impede que as minhas palavras entrem em seu coração, e eu os cure. Aleluia, Jesus. Então, meus irmãos, quando Jesus, ele faz esse milagre na vida deste homem, por quê? Porque a palavra de Deus adentrou em seu coração e gerou o que? Gerou fé. Muitos são resistentes à palavra do Senhor. Muitos são resistentes aos ensinamentos de Deus. Tá? Que não creem que Jesus cura, não creem mais na cura divina. Tem irmãos que estão vivendo o evangelho só na teoria. Não vê mais... Aleluia, não vê mais a operação divina. Para a glória do Senhor Jesus Cristo, eu tenho 15 anos de fé, eu já vi, irmãos, muita manifestação de Deus. Aleluia, ainda creio ainda que ela vai acontecer. Mas para que isso aconteça na vida, na tua vida, santo, é necessário você crer, você acreditar. Aleluia. E como é, irmão, que eu faço para aumentar a minha fé? Quem luta contra a tua fé, irmão, é a tua carne. Primeiro passo que você precisa entender. Quem luta contra a tua fé é a tua carne. E quando, irmão, e como é que eu dou mais força ao meu espírito para que ele ganhe da carne, que aumente a minha fé? Jejum, meu querido. O jejum é a ferramenta. Aleluia. Quando os discípulos, quando o homem chegou com um menino lunático, né, louco, cheio de demônio, chegou até Jesus, que os discípulos não conseguiram expulsá-lo. Jesus disse, aleluia, né? Expulsou lá aquele demônio e disse assim: olha, há demônios, a casta de demônios que só saem com jejum e com oração.
Por que, meu irmão, só sai com jejum e com oração? Porque o jejum e a oração aumentam a tua fé. Irmão, é pela fé, meu irmão. É pela fé que o milagre acontece, pela fé daquele que está orando e pela fé daquele que está recebendo. Aleluia. Se aquele que está recebendo não tem fé, mas tem uma pessoa lá do lado que está querendo ver o milagre daquela vida, acontece. É profundo, né? Que às vezes a pessoa não tem condição de ter fé, porque ela não está em si. Ela não está normal, ela não está na sua naturalidade. Um exemplo, uma pessoa que está em coma. Vai pela fé de quem está ministrando, vai pela fé da família, do familiar que está orando por aquela vida, e Deus ali responde e tira daquele leito ali em nome de Jesus, tá? Então, meus irmãos, ele não via, mas ouvia. E o ouvir fez com que ele enxergasse a Jesus. Pela fé ele contemplou esse milagre, pela fé ele viu Deus se manifestar na sua vida, só porque ele ouviu. Aleluia, tinha outra ferramenta de Deus para a vida dele, que ele não ouvia, meu irmão. Aleluia, Jesus. Que é a terceira ferramenta. Aleluia, ele não enxergava, mas ele falava. Você enxerga, você fala, você escuta, você sente cheiro, você tem tudo que Deus, aleluia, normal, e não consegue. Oh, glória a Deus. E não consegue, irmã. Ai, Jesus, aleluia. Aí vai doer. Aleluia. Porque irmão, que tem pessoas que têm fé tão pequena, que não acreditam mais. Meu irmão, o diabo cirandou com a tua mente. O diabo mexeu com o teu coração. Acabou com o entendimento. Por isso, meus irmãos, que a Bíblia adverte, o Deus desse século cegou o entendimento da humanidade. E, meus irmãos, tem muitos irmãos dentro da igreja que não tem fé, que não conhece Jesus, que nunca nem sentiram a presença do Senhor, não sabem nem o que é isso. Existem pessoas que estão pregando um evangelho que tirou Jesus do meio. Um evangelho sem Cristo, um evangelho sem cruz. Sabe, um evangelho sem fé. Virou um estudo, virou teoria. Virou algo sem unção. Por isso que Paulo diz, irmãos, olha, eu não venho até vós com palavras persuasivas. Eu venho até vós pelo poder do Espírito Santo. Por isso que muitas coisas aconteciam. Por quê? Porque Jesus estava no meio. Por que Jesus estava no meio? Porque o Espírito Santo sempre coloca Jesus no meio. E se nós não tivermos o Espírito Santo, irmão, estamos lascados, estamos perdidos. Sabe, sem o Espírito Santo é impossível ter fé. É impossível ver Deus operar. Então, meus irmãos, a ferramenta que nós temos hoje para o milagre. Primeiro, a palavra você crê, que é o Espírito Santo que te convence. E o Espírito Santo te convencendo, ele joga fé em teu coração e faz com que Deus, aleluia, o próprio Espírito, que é Deus, ele opera na tua vida. É, irmão, assim que funciona. Isso mesmo. Aleluia. O Espírito Santo, meus, está sendo expulso. Está sendo expulso não, já foi expulso há muito tempo de muitas igrejas. Irmão, como é que eu sei que o Espírito Santo foi expulso de muitas igrejas? É só orar, só olha a oração. Meu. Olha a oração dessa igreja. Tem 4, 5 irmãos. Tem 2. E às vezes nem tem. Olha. Quer ver como é o nível espiritual de uma igreja? Como diziam os grandes homens de Deus? Vai no culto de oração. Não vai no culto de domingo não. Culto de domingo lota. Mas no culto de oração, meu irmão, só vai quem tem o Espírito Santo. Só vai quem quer ver Deus operar. Só vai quem quer falar com Deus. Então nós temos ferramentas disponíveis.
para que Deus venha operar na tua vida. E aquele cego faltava uma, que qual era a visão humana. Mas ele enxergava Jesus pelo Espírito. Ele sabia que Jesus podia tirar ele daquela condição. E aquele homem, meu irmão, Deus mudou a história dele a partir do momento que a partir do momento que Deus abriu os olhos dele. E aquele homem deixou de pedir esmolas. E aquele homem deixou de ser um mendigo e começou, meu irmão, aleluia, a lutar por seu próprio sustento. Ele começou, meu irmão, a viver uma vida mais plena diante de Deus. Porque agora ele não necessitava mais de caridade, ele não necessitava mais de esmolas. Agora só precisava, meu irmão, aleluia, de Deus, do Senhor, para, aleluia, Jesus, para ir trabalhar, para buscar o pão de cada dia. Não necessitava mais de ajuda de seu ninguém. Deus tirou ele daquela condição, Deus abriu os seus olhos. E assim também, meu querido, eu espero que com essa mensagem os teus olhos sejam abertos, não os teus olhos físicos, mas glória a Deus, se meu irmão só escuta, que em nome de Jesus tu possa enxergar e contemplar as grandezas de Deus sobre a face dessa terra, tá? Em nome de Jesus, receba a tua cura. Mas, meu irmão, eu quero falar, direcionar essa mensagem para você que é um cego espiritual, que não consegue enxergar Jesus dentro da própria casa do Senhor, que não vê Jesus, que não vê o Mestre. Aleluia! E como nós temos cegos espirituais dentro das nossas casas, dentro da nossa igreja, meus irmãos. Irmãos que não têm contato com o Espírito Santo. Irmãos que estão se perdendo com as coisas desta vida. Aleluia, líderes espirituais que estão sendo induzidos a impor as mãos por conta de dízimos e ofertas, por conta de aleluia, ungindo pessoas que estão vivendo em pecado. É doloroso dizer isso, meu. É doloroso, mas a maioria das nossas congregações está vivendo de fachada. Não está sendo mais guiada pelo Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus é educado, ele se afasta desse tipo de situação. E eu espero, meu irmão, que você tenha um encontro com Jesus, porque você ouviu falar de Jesus e a fé jorrou em teu coração. E que você peça a Jesus para abrir os teus olhos. E que você pare de mentir, e que você pare de adulterar, e que você pare de viver em prostituição, e que você pare de perder tempo com as coisas dessa vida, se corrompendo. Aleluia. Deus tem uma grande obra na tua vida. Deus tem uma grande coisa para fazer, minha irmã, na tua casa. Aleluia. Mas a brecha precisa ser tampada. Sabe, essa fofoquinha de falar mal do pastor. Aleluia, Jesus, ele está errado, pode até ser que esteja. Aleluia. Mas ai daquele que toca no ungido de Deus. Quem levanta é Deus, quem abate é o Senhor. Se preocupa com a tua vida. Se preocupa com a tua casa. Eu tenho certeza, meu irmão, se você estiver orando no mínimo 1 hora por dia e estiver jejuando e se consagrando a Deus, você não vai estar com isso daí não, porque, irmão, porque isso é espírito imundo, é seta do diabo para tirar, roubar até a tua bênção. É, irmão, é. Por quê, meu irmão? Porque Jesus, aleluia, porque o Senhor, ele constituiu líderes espirituais, da qual nós estamos debaixo dessa autoridade e temos que respeitá-los. Ah, irmão falhou, claro, meu irmão, ele é um ser humano. Nem sempre ele vai acertar, tá? Nem sempre. Então você não precisa concordar 100% com o que o teu líder espiritual está pregando. Não, seja um crente de beré, como eu sou.
Aleluia. O que é que o crente de Berea faz? Ele pega, escuta e vê que se que irmão está pregando, não é só meu pastor, não é qualquer um. Qualquer um que estiver pregando, pode ter renome, pode ser o que for. Tiver, eu vou lá na Bíblia, né? Que eu já li ela por diversas vezes, a minha mente já vai buscando. Ela vai buscando a Bíblia lá para ver se está em concordância bíblica o que o meu irmão está dizendo. Mas as mensagens, meu querido, para essa geração, não são mensagens agradáveis. Aleluia. A mensagem para essa geração, a mensagem de Deus para essa geração não é agradável. A mensagem para esta geração, meu querido, que está cega. Aleluia, Jesus. Pode ser até que tenha outras, mas a mensagem é de Marta e de Maria. Uma está preocupada só com a estrutura e está esquecendo que Jesus está lá na sala. Está esquecendo do principal, que é Jesus. A igreja hoje se comporta como Marta, preocupada com liturgia, preocupada com festas, preocupada em arrumar o cenário. Mas, meus irmãos, me diga um evento que você foi, que o pastor botou a igreja para jejuar uma semana por aquele evento. Me diga um. Ou os obreiros, no mínimo. Irmãos, vai ter aniversário de não sei o que, de não sei das quantas, e o pastor pega e diz, irmãos, olha, vamos todo o conjunto, toda a igreja, todos os irmãos jejuar. Nós não temos, mesmo. Estamos preocupados com estrutura. Agora sim, meus irmãos, se mexer, isso eu falo no geral, eu falo com dor no coração, não falo isso alegre, tá? Eu não sei nem se eu posso falar isso na minha congregação. Mas, irmãos, vamos se reunir para juntar dinheiro, vamos se reunir para arrecadar fundos, vamos se reunir para trazer pregador fulano de tal, rios e rios de dinheiro. Você acha mesmo que o Espírito Santo está no meio disso, querido? Abre teus olhos, que o Jesus possa te dar a visão agora, que você possa consertar o teu altar. E quando soar a trombeta, minha irmã, aleluia, você vai dar glória a Deus, irmão. Eu ouvi aquele irmãozinho doido. Eu ouvi aquele irmãozinho lá que mandou ajeitar a minha vida por intermédio do Espírito Santo de Deus, que ninguém fala o que eu estou falando aqui, meu irmão, sem o Espírito Santo de Deus, não. Jamais o diabo vai chegar e mandar tu consertar a tua vida com o Senhor. Aleluia. Agora o diabo sim vai querer te envenenar com carro, vai querer te envenenar com casa, vai querer te envenenar com as coisas desta terra. Por quê, meu irmão? Porque você está cego espiritualmente. O teu coração está no dinheiro. O teu coração está nas coisas terrenas que já, meu irmão, vai cessar. Você não vai durar mais tempo. Você não vai durar muito tempo. A tua salvação está em risco e você está cego. Como aquele cego. Só que aquele cego queria ver e você não quer. Você quer continuar a tua vida errada e achar que vai para o céu porque o teu pastor está garantindo que você vai para o céu. Tem deles que estão até vendendo. Você está cego. Você está cego, meu querido. Clame ao Senhor. Use a ferramenta que Deus te deu. Ai, irmão, eu estou cego, mas eu tenho voz. Então clame ao Senhor. Peça para que Deus abra os teus olhos. Ai, irmão, eu estou cego, mas eu tenho ouvido. Então escute, meu irmão. Aleluia, a palavra de Deus. Tá? Aleluia, escute a mim. Usa a tua boca para adorar o Senhor, que no momento certo, Deus vai abrir a tua visão e você vai enxergar e vai sentir nojo do que está acontecendo. Você vai sentir nojo do adultério, você vai sentir nojo da prostituição, você vai sentir nojo desta vida pecaminosa. Irmão, como é que eu faço isso, meu querido? Só tem 3 comprimidos para você ficar bom dessa cegueira. Aleluia, Jesus. Jejum, oração e palavra. Isso aqui, meu irmão,
faz qualquer um enxergar. Aleluia. Ainda te dá saúde espiritual para você caminhar. Oh, glória a Deus, tá? E que o Senhor possa te cobrir com a sua misericórdia. E em nome de Jesus, meus irmãos, nós estaremos lá na glória. Eu e você para a glória de Deus, tá? E Deus em Cristo te abençoe. Em nome de Jesus. Fica com Deus. E até a próxima, se Deus quiser.